Seja bem-vindo à primeira aula de 3D Studio Max para design gráfico. Nessa aula, nós vamos trabalhar com a interface do 3D Studio Max, criar alguns objetos, visualizar, gerar algumas operações e salvar esse arquivo. Você que não tem o software instalado ainda, clica nesse vídeo que está aqui no alto e assista como se deve instalar o software 3D Studio Max versão educacional na sua máquina. Então vamos para a nossa aula. Nesse momento eu vou acessar a tela do computador e aqui nós temos a interface do 3D Studio Max. É importante dizer para vocês, na hora que você instala a versão 2018, ele vem com vários idiomas já instalados. Então, se você vir aqui embaixo, clicar e escrever 3D Studio Max, repare que você tem a versão 2018, a versão em português, francês, inglês, enfim, você tem várias versões dentro do próprio software. É claro que nós vamos trabalhar com a versão em inglês, porque é a versão que predomina aqui no Brasil. Eu desconheço aqui no Brasil alguém que trabalha com 3D Studio Max em português. Inclusive, o mercado só utiliza o software em inglês. Por isso que eu vou usar essa versão. Voltando para a minha máquina, nós vamos agora falar um pouco sobre a interface do produto. Primeira coisa, eu não trabalho com esse menu lateral. Inclusive, se você vier com o mouse exatamente em cima dessa linha, você clicar, segurar e arrastar, você consegue movimentar e você pode deletar essa opção. E as outras opções que você tiver disponível também você pode deletar. Eu particularmente não trabalho porque não vejo a necessidade para nós que nós vamos ficar modelando alguns produtos com ênfase em design gráfico. Então para nós isso aqui já é o suficiente. Qualquer software em si existe um menu superior e nós temos aqui alguns ícones que vai ser importante para nós. O mais importante para quem é iniciante é ter o entendimento desses três ícones. O primeiro, a opção de mover, rotacionar e trabalhar com scale. Além disso, você tem aqui no final alguns comandos sobre renderização, mas repare que o ícone está escondido. Então, dependendo da definição do seu computador, você pode estar enxergando mais ícones aqui no canto ou não, como está acontecendo com o meu. Então, se você parar com o mouse aqui no alto, vai aparecer uma mãozinha, onde você clicar, você consegue arrastar para a esquerda e para a direita. Se você estiver vendo a barra por completo, obviamente você não vai ter esse efeito. Então, essas ferramentas, as últimas ferramentas, vai ser muito comum no final do nosso curso, que é a parte de renderização. Na parte relacionada à modelagem, é importante você conhecer o comando Move, Rotate e Scale. Obviamente, nós temos algumas ferramentas de seleção que também vai ser importante no nosso curso. Agora, 80, até diria 90% dos comandos que eu vou ensinar vocês está aqui no painel de comandos, aonde você vai poder trabalhar com criação, você vai poder modificar os seus objetos. Aqui você tem a possibilidade de trabalhar com hierarquia, com movimentação, com ligar e desligar objetos e as ferramentas de bônus, que geralmente são algumas ferramentas a mais que podem me ajudar na modelagem, renderização ou algo parecido. Toda vez que você fala sobre Create, criação, você pode criar com software geometrias em 3D ou geometrias em 2D. Escutou a palavra Shapes, estou trabalhando com modelagem em 2D. Então, se você clicar nesse ícone, em geometria, você pode criar um box e uma esfera. Em Shapes, você pode criar um retângulo ou um círculo. Então, são elementos diferentes que utilizamos na modelagem, tanto na parte relacionada à geometria, como na parte voltada para Shapes, que é em 2D. Geometric 3D, Shapes 2D. Aqui você vai poder criar suas luzes, aqui você vai poder colocar suas câmeras,
E aqui você vai ter algumas ferramentas que nós chamamos de auxiliadores. O que é isso? Você consegue, dentro dele, por exemplo, pelo comando tape, você medir 2 pontos, ponto A e ponto B. Depois temos algumas ferramentas voltadas para efeitos especiais. Então, por exemplo, você pode trabalhar com a gravidade, você pode trabalhar com o vento no seu projeto. Isso é mais voltado à parte de animação. E o último ícone, você tem também algumas ferramentas de sistemas. O que seria uma ferramenta de sistema? Imagina um formulário que você preenche e no momento que você dá um OK, ele vai gerar o seu modelo 3D. Exemplo, Daylight. Daylight ou Sunlight. Ambos você tem que fornecer data, hora, ponto geográfico, orientação do norte e você coloca também o fluxo de azimuth dentro dele. No caso do Brasil é menos 3 horas. Então você consegue representar a posição do Sol em cima da sua maquete. Ou então você tem a possibilidade de criar um esqueleto. Você clicando nesse ícone, você pode dizer a altura do seu esqueleto, você pode de repente criar um esqueleto ou uma mão que tenha 2 dedos, 5 dedos, 8 dedos, enfim, você pode criar bastante esqueletos de animação usando esse comando. É uma questão de você preencher os dados e clicar na tela e gerar um modelo 3D. Um outro ponto importante é essa linha de baixo. Então, mesmo que você clique em Create, Geometria, muitas vezes as pessoas acham que somente essas ferramentas que eu tenho de criação no 3D Studio Max. Não. Você tem aqui alguns catálogos, vamos por assim, alguns catálogos de comandos. Por exemplo, eu posso fazer um catálogo de comando que seria a composição de objetos. Então eu posso mesclar 2 ou mais sólidos, mesclar um sólido com um shape, ou só trabalhar com shape, ou com vários shapes. Então você consegue trabalhar com composição dos modelos. E entre outros, por exemplo, você tem arquitetura, engenharia e construção. Essa é a abreviação de AEC. Então você tem, por exemplo, comando de corrimão, comando para parede, ou comando, por exemplo, para a vegetação. E outros comandos que nós temos aqui disponíveis para nós. Então, escadas é um exemplo, partícula de sistema é outro. Então, são várias ferramentas que você pode usar em Create. Então, de acordo com que você vai clicando, esse menu vai modificando de acordo com a opção escolhida aqui em cima. Isso serve para todos eles. Então, se você clicar em Shape, eu tenho subdivisão também de catálogos de comandos, luzes, o mesmo procedimento, e para todos os outros itens. Então, você clicou aqui, você tem que escolher qual é o catálogo que eu quero utilizar. Dizer para ele qual catálogo você quer. No caso, eu quero usar o catálogo padrão do próprio software. Um outro ponto importante nessa interface é que se você clicar na opção Box, repare que você tem mais opções aqui embaixo. E repare que você pode vir com o mouse, clicar, segurar e arrastar essa tela para cima e para baixo. Isso também é relacionado à nossa interface. E claro que você pode vir com todos esses campos e ficar diminuindo cada um deles para poder ganhar um pouco mais de espaço. Isso vai ser muito utilizado principalmente em luzes. Na hora que você clica em luzes, eu vou pegar aqui padrão, catálogo padrão de luzes, eu vou pegar a luz mais simples, considerada a luz mais simples dentro do 3D Studio Max, que é a Omni. Se você clicar nele, repare que eu tenho vários grupos de comandos que estão minimizados. Então, se você clicar, você consegue abrir cada um desses campos. E tudo isso é referente ao comando de luz Omni. Então, somente um ponto de luz, você consegue ter todas essas configurações necessárias. Continuando falando um pouco mais sobre a interface, você vai ter aqui geometria, no catálogo padrão do software e as ferramentas principais de uso. Então, entenda que você precisa dominar essa interface, esse painel de comando. Caso você não dominar, vai ter muita dificuldade na aprendizagem do comando.
Então, sempre leia aonde estou e qual opção que está clicada. Caso contrário, você vai começar a se perder facilmente dentro do software. Então, o segredo é dominar o painel de comandos. Agora vamos criar algumas geometrias. Então, voltando aqui para o nosso produto, nós temos aqui a opção de box, esfera, cilindro, torus e entre outros. Então, o primeiro comando vai ser o comando de box, que é uma caixa. Eu vou marcar o primeiro ponto, não solto o dedo do mouse, arrasto, localizo o segundo ponto, solto e indico a altura do meu box. Ele é muito simples para poder criar. Vou dar um delete e vou repetir isso novamente. Eu vou clicar no primeiro ponto do box, desenho a seção, a face dele em 2D com o segundo ponto, solto e levanto o terceiro ponto, a altura desse box. Agora, cuidado! Toda vez que você clicar algum comando do 3 Studio Max e não deseja criar uma outra ferramenta ou criar um outro box, você tem que apertar ESC. Caso contrário, o comando fica ativo e ele vai criar outros boxes atrás dessa geometria. Veja só. Então, na hora que eu voltar de novo para a tela do meu computador, repare que o box está acionado. Então, você vai querer selecionar o box e não vai conseguir. E você vai começar a marcar alguns pontos. Sem perceber, você começa a criar algumas geometrias. Então, para você cancelar ou encerrar esse comando, use a tecla ESC do seu computador uma vez e duas vezes. Uma vez é o suficiente, mas eu sempre recomendo, clique o ESC umas 2 vezes. Agora você consegue selecionar seu box. Eu vou deletar e olha só quantos objetos eu criei aqui por trás sem perceber. Então clicou no comando, executou o comando box, encerrou, aperta um ESC e repare que ele já cancela o comando. Aí eu posso tirar a seleção, selecionar novamente, como vocês estão visualizando aqui comigo. Então isso é um erro muito comum para quem é iniciante do 3 Studio Max. Então, cuidado. Aplicou o comando, aperta ESC. Vamos falar um pouquinho sobre agora as vistas no 3 Studio Max. Repare que eu tenho aqui a vista em perspectiva, a vista frontal, a vista de topo e a vista de left. Cada uma delas tem uma representação específica na sua tela. Claro que estou visualizando pela planta do meu desenho ou pelo topo do meu desenho. Estou vendo a lateral ou a vista frontal. E aqui estou enxergando a vista da esquerda. Então, frontal, esquerda e topo. Se você clicar na vista de topo, se você clicar na vista de topo e usar a combinação das teclas Alt e W, ele amplia a tela para você. Se você usar Alt W, ele diminui a tela para você. É como se você estivesse ampliando a vista de topo e retornando a vista de topo. A mesma coisa pela vista frontal. Alt W, mais uma vez, Alt W, ele retorna a sua vista. A vista de left, a mesma coisa. Você amplia e você reduz, você amplia e você reduz. A vista 3D é igual. Alt W, aumenta, Alt W, ele diminui. Agora, se eu clicar na vista de topo e apertar a letra G, ele vai desligar ou ligar os grids. Então é uma questão de utilizar ou não utilizar os grids. Nessa aula eu não vou utilizar. Então eu posso clicar em cada uma dessas vistas e desligar o grid. Outra coisa que eu posso fazer, se tiver interesse, eu posso parar com o mouse nesse cruzamento e eu posso redirecionar uma vista menor ou maior. Então eu posso clicar no cruzamento e fazer este efeito que vocês estão vendo junto comigo. Se eu quiser resetar, botão na direita, Reset Layout, ele volta à posição normal. Agora, aluno, nós temos uma tendência muito grande para quem é iniciante
trabalhar muito com a vista 3D. Vocês vão perceber que no decorrer do curso, inclusive nessa aula, é importante você trabalhar sempre com a vista em 2D. Até a primeira criação pode ser feita em 3D, mas é importantíssimo você ter o controle da sua superfície, da sua interface pela vista 2D. Voltando para a minha tela novamente, nós vamos já discutir sobre esse assunto, mas vamos entender também como que eu trabalho com a visualização do meu modelo. Então eu vou ampliar a minha tela, vou clicar aqui na tela com o botão no meio do mouse. E olha só o que acontece com o botão no meio do mouse. Eu utilizo o comando de pan, ok? Eu não estou movimentando os objetos, fique bem claro isso, né? Então, se você fizer uma esfera, por exemplo, e parar com o mouse e não ESC, olha só, o botão no meio do mouse, ele não está movimentando o desenho, sim deslocando a minha visualização para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo. Agora, é muito importante que você tenha em mãos um mouse de 3 botões. Esse botão no meio, que a gente utiliza muitas vezes para a internet, rolar uma página para cima e para baixo, ele serve como clique. Então, se você vir com o mouse e apertar o clique, não sei se vocês estão escutando isso nesse momento pelo microfone, mas é um botão. Ele aplica aquele comando de pan que eu acabei de demonstrar. Então, se você voltar novamente aqui para a minha tela, repare que estou clicando nele e arrastando para a esquerda e para a direita. Agora, se você girar esse anel, você aumenta e diminui o zoom facilmente. Então, você precisa ter em mãos um mouse de 3 botões. Continuando. Um outro artifício bacana para poder trabalhar com o modelo é você saber girar esse modelo em 3D. Então você aperta o botão Alt do teclado, o botão do meio do mouse e você consegue girar. Repare que está girando em função da esfera. Por quê? Porque é uma esfera que está sendo selecionada. Se você clicar no cubo, é o cubo que ele se torna o centro do meu giro. E se não tiver nenhum objeto selecionado, ele pega o centro da tela como referência. Coisa que pode acontecer. Você está em uma outra vista e sem querer você girou uma vista de topo ou girou uma vista frontal. Como que eu resolvo isso? Alt W, estou na vista de topo e sem querer eu fiz isso. Inclusive a palavra que estava topo ficou ortográfica. Para voltar para topo é muito fácil. Eu uso a tecla T, topo. Então, consequentemente, se eu usei T para topo, e se eu apertar F, frontal, que é igualzinho a essa. Se eu apertar Left, é igualzinho a de baixo. Se eu apertar topo, volta para a minha vista de topo. Opa, sem querer, cliquei na vista de baixo. De novo, topo aqui. E aqui, minha vista left. Eu posso usar as teclas de topo, left, front. Então, sempre trabalhem com as 3 vistas que eu estou recomendando para vocês. Topo, front, left e a vista em 3D. Agora, se eu precisar movimentar os objetos, lembrando que no momento que você trabalha em 3D, você trabalha no eixo de X, Y e Z. Isso vai se repetir também com o software. Vejamos que você vem com o mouse, clica no elemento e repare que as 3 coordenadas já está ativa para vocês. Se não tiver, é uma questão de você clicar no Move, Rotate e Scale. Inclusive, mencionei isso para vocês no comecinho do curso. Então, se você pegar o comando Move, Alt W para maximizar a minha tela, e repare que com o comando Move eu tenho os 3 eixos disponíveis. Então eu posso vir com o mouse em cima da seta. Tome cuidado que tem alunos que querem clicar na ponta da seta. Não precisa.
venho com o mouse no corpo da seta, clica, segura e arrasta. Repare que ele fica preso àquele eixo. A mesma coisa acontece com o Y. Se você clicar com o mouse no corpo da seta do Y, você movimenta somente o Y. Idem para Z. Se você clicar no Z, você consegue aumentar e diminuir a altura em Z. Além de você movimentar X, ou Y, ou Z, você pode movimentar os três eixos XY, YZ e ZX ao mesmo tempo. Então, no momento que você parar com o mouse, não mais em cima da seta, mas sim na junção das duas coordenadas, ele vai ficar preso ao ZX. Olha só, eu consigo movimentar e arrastar em Y e Z ao mesmo tempo. Se você parar com o mouse em X e Y, você movimenta em X e Y. E se você clicar com o mouse em Z ou YZ, ele movimenta nos dois eixos. Agora vamos aprender o comando Rotate. Você vai clicar no comando Rotate, vai aparecer esse globo, aonde eu posso rotacionar no eixo de X, Y ou Z. Né? Então, aqui o sentido de Z, rotacionar no eixo de X, repare que o meu X está vermelho, está brilhando, ou rotacionar no sentido de Y. Então é uma questão de escolha relacionada ao seu próprio modelo. Aquele globo, ele tem um conceito muito simples. De acordo com a linha que tiver no globo, você vai clicar com o mouse e quando estiver segurando essa linha, você vai movimentar de acordo com o eixo. Então é muito simples. Você vem com o mouse, para com o mouse em cima do primeiro eixo, ou qualquer eixo, você clica nele e segura. Olha só, estou rotacionando ele somente naquele sentido. Ctrl Z, estou voltando. Posso rotacionar nele no outro sentido. Agora, nós vamos falar um pouco sobre Scale. Para isso, eu vou utilizar aqui em Create, na opção Geometria, no meu catálogo de objetos padrões, o tipote, que nada mais nada menos que é um desenho de um bule. Você clica nele, segura e arrasta. O que eu vou fazer agora com ele, com o comando de Scale? Você vai clicar aqui no comando de Scale. Repare que ele tem os três eixos. O raciocínio é igual. Se você pegar o eixo de Z, por exemplo, você vai só aplicar o Scale em Z. Se você for utilizar o Scale de Y ou X, o efeito é o mesmo. Então, eu estou clicando em X, estou achatando o meu modelo. Idem para Y. Agora que você entendeu para que serve o comando de Move, Rotate, Scale, pratique bastante na sua máquina. Mas pratique sempre utilizando a vista em 2D. Evite de usar 3D. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, o porquê se não deve trabalhar com movimentação dos objetos em 3D ou na vista em 3D. Repare que nessa vista eu tenho meu bule, que eu vou movimentar em 3D e vou encaixar ele praticamente em cima da minha caixa. Aparentemente, parece que eu já acertei a posição dele. Mas repare que no momento que eu girar, está totalmente deslocado. Então é uma tendência muito grande para quem é, repito novamente, iniciante em 3D Studio Max, querer só trabalhar na vista 3D. Não é recomendado. Sempre trabalhe na vista 2D. Como? Esse é o exemplo que eu quero mostrar para vocês. Alt W, repare que pela vista de planta eu tenho uma exatidão melhor do posicionamento dos meus objetos. Clico nele, arrasto ele para cá e arrasto ele para cá.
Eu sei que na minha vista de topo está praticamente alinhado. Agora eu olho a minha vista front, clico nele e desço com o meu objeto até em cima desse cubo. E vejo que a minha vista left também está alinhada. Então você consegue trabalhar com o melhor posicionamento dos seus objetos. Inclusive, na hora que você clicar na vista de perspectiva, você tem aqui o seu modelo já posicionado. Por isso, nós temos que trabalhar sempre nas vistas em 2D na criação dos nossos produtos. E por fim, como que eu faço para poder salvar um arquivo? É muito simples. Eu clico File, clico a opção Save As, já está na extensão de 3 Studio Max, escolho aonde eu quero salvar e coloco o nome do arquivo. No caso, vou colocar como se fosse a minha primeira aula. Então, em resumo, você conheceu a interface do software, aprendeu a criar alguns objetos, aprendeu a trabalhar com Move, Rotate, Scale e salvar o arquivo. Então não deixe de assinar esse canal, curtir esse vídeo e publicar na rede social. Aguardo vocês na próxima aula.